Tudo bem? Conseguindo ouvir bem aí? Legal. Obrigado por estarem aqui, né? Logo cedo. Vocês todos despertaram interesse por causa do RFID, do nome RFID? Legal, interessante. Vocês são mais do ramo de confecção, todos do ramo de confecção, né? Da indústria mesmo ali? Magazine ou marca própria? Marca própria, legal. Bom, quem tem puxado muito esse mercado hoje são os magazines, né? Então a gente viu aí nos últimos 5 anos os magazines virando para essa tecnologia das etiquetas inteligentes. Então vou procurar focar bem nos benefícios que a tecnologia pode trazer e falar um pouquinho de como ela está sendo aplicada nesse ramo, nesse mercado, né? Mas a gente já sabe que os grandes players aí, ou não sei se são grandes para vocês, né? Mas pelo menos o Magazine ali, Avan, Renner, Centauro, Decathlon, Pernambucanas, Riachuelo, C&A, todos já viraram para a tecnologia de RFID, parcial ou na totalidade, né? Então vamos falar um pouquinho disso. Só para me apresentar, sou Guilherme Carrapatoso, ocupo o cargo de CEO da companhia, da InovaCode. Nosso stand está ali na parte de startups, mas apesar de estarmos ali na parte de startups, a empresa tem 19 anos, fundei essa empresa em 2004, já pensando em trabalhar com a tecnologia. Então, tem muito tempo que a tecnologia existe, né? E hoje, de uns 5 anos para cá, eu tenho trabalhado bastante nesse mercado de confecção, né? Então, tenho uma expertise grande aí de mais de 2.500 projetos executados com essa tecnologia, tá? Sou engenheiro de formação. Aqui estão alguns dos nossos clientes, né? Então, tem clientes ali de grande porte, né? Ambev, IMED, Nestlé. E na indústria de confecção, como eu falei, né, de uns 5 anos para cá a gente tem trabalhado esse... Pessoal, tem cadeira aqui na frente, quem quiser sentar aqui também, fique à vontade, né? Vamos lá, sendo bem objetivo, tá? O que a gente vai poder esperar da tecnologia de RFID? E depois eu vou falar para conceituar vocês um pouquinho sobre a tecnologia em si, mas o que a gente pode esperar e o que a gente pode alcançar com essa tecnologia. Benefícios exponenciais, 100% de eficiência no rastreamento. Então, muita gente tem essa dúvida, né? Mas será que as etiquetas inteligentes não falham? Será que a gente vai conseguir fazer a leitura? Eu vou conseguir rastrear realmente todas as minhas peças? Sim. Lógico que para isso não basta a gente pegar ali o leitor e colocar para funcionar. Então a tecnologia, como vocês conhecem mais do dia a dia, para quem ainda não está muito familiarizado, é a mesma tecnologia que a gente coloca hoje na etiquetinha lá do carro, no vidro do carro para passar no pedágio, né? Então a tecnologia ela tem eficiência de 100%. Desde que a gente trabalhe bem os processos e trabalhe bem os equipamentos, ou seja, o desenho da arquitetura de solução tem que ser bem feito e bem pensado para os processos de vocês. Então, tradicionalmente, a gente sempre trabalhou com vendas consultivas, ou seja, nós entendíamos a necessidade do cliente e a gente desenhava soluções específicas para esse mercado. Por isso que ela existe há tanto tempo, 19 anos só, eu trabalhando com isso. E a gente vê como uma coisa ainda nova, né? No mercado, principalmente sendo inserida no mercado de vocês agora como uma novidade. Por quê? Porque os projetos de implantação eram muito caros. E o que a gente vem fazendo agora é um modelo de transformação, né? Então a minha palestra aqui é justamente para dar essa ideia de quais são os benefícios e como a gente pode transformar esse mercado com um produto de prateleira. Então um produto que tem uma tabela, tem um preço fixo, um valor super viável, para que vocês comecem a experienciar esses benefícios aqui. O que normalmente os nossos clientes, que são mais o pessoal de magazine, né, as confecções que trabalham com magazine, conseguem de resultado? 60 peças em 11 segundos. Então, contagem de 60 peças em 11 segundos. Por que eu coloquei esse número aqui? Porque normalmente é o padrão que se usa dentro de uma caixa, né? Uma caixa com 50 peças, 30, 40, 60. Claro que a gente tem caixas com muito mais peças também, mas como padrão para vocês terem uma ideia do tempo de contagem, né? É legal porque quando eu vou até alguém e a gente faz um piloto, para quem nunca viu a tecnologia funcionando, realmente se sente um pouco bobo, assim. Nossa, caramba, eu conto isso aqui, minha vida inteira eu conto na mão essas peças e agora você está falando que eu coloco tudo ali e conta de uma vez. Né? Então realmente parece mágico e né? Desde que a gente coloque para funcionar da forma correta.
e aí a gente consegue 0% de erros e desperdício. Então, a partir do momento, né, que eu rastreio, que eu começo a contar desde lá do início, desde o momento que eu corto as minhas peças, então desde lá da ponta, né, e aí a gente pode trabalhar com etiqueta adesiva ou etiqueta nylon, normalmente é etiqueta para costura, então a gente insere ela lá no início do processo, eu começo a minha rastreabilidade lá no início do processo e vou acompanhando toda a cadeia ao longo desse processo. Para isso, o que a gente precisa? Quais são os agentes ali? E aí é aqui um pouco do que vocês vão ver quando vocês forem implantar uma solução de RFD. A gente vai precisar dos equipamentos de leitura, das etiquetas e de algum sistema que vá fazer essa leitura, fazer essa captação de dados e transformar ou jogar isso para algum lugar, né? Normalmente devolve isso para o ERP, para o sistema de vocês de controle, tá? Então, o que a gente tem e como que funciona isso? Primeiro, a gente tem uma carga de dados. Ou seja, eu preciso saber quais são essas peças. E aí, o importante é dizer que cada etiqueta dessa, ela tem um RG, ela tem uma identificação única. Então, é diferente do modelo tradicional em que vocês têm um código para cor e tamanho. Você tem um SKU, um EAN, que determina a cor e tamanho. Ali no RFD, você vai ter esse código impregnado na etiqueta, mas você também vai ter um número sequencial, um número de série. Algumas confecções já trabalham assim, já criam um número de série para cada peça, mas não é o comum. E aí isso é que vai permitir que a gente conte peças. Tá? Aí a gente vai identificar os produtos, como eu falei, o mais comum é a etiqueta nylon ou etiqueta adesiva, né, para a área de confecção, quando a etiqueta adesiva é colocada na tag, né, naquela marcação que vocês já colocam na peça para identificar a marca, né, e a logo da empresa. Né? Então o que a gente vai ter lá? Nós vamos ter as tags, nós vamos precisar de uma antena e um leitor. Então, isso pode ser em formato de coletor de dados, como vocês tradicionalmente também já conhecem, bem parecido com o leitor de código de barras, mas lembrando, né, que o leitor de código de barras você precisa das listras para você ler. É o comum tradicional do dia a dia de vocês. E na tecnologia de RFD, você não tem essa necessidade de um campo visual de leitura. Né? O espectro ele se espalha dentro de um ângulo, e aí tudo que tiver dentro daquele espectro você vai conseguir ler. Quanto que é isso? Normalmente 4 metros de distância. Então tudo que tiver no seu raio de distância ali de 4 metros, você vai conseguir fazer a leitura. Para quem já experienciou RFID aqui, sabe que isso pode ser um problema. Porque aí você também vai contar coisas que às vezes você não quer contar. Então, por exemplo, se a gente tem essa caçamba aqui com aquele monte de peças, se eu apontar o leitor para lá, ele vai ler tudo. Eu não vou conseguir segregar o que tem naquele saco de cima ou de baixo. Então, isso pode ser um problema. E aí, o que a gente faz? A gente cria equipamentos e soluções específicas para que a gente consiga, em cada fase do processo de vocês, determinar qual que é o melhor equipamento para a gente conseguir fazer essa leitura e conseguir seguir com o processo com a rastreabilidade. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de um equipamento fabricado por nós, né? Mas existem vários aí no mercado. Mas esse é um equipamento muito utilizado nas confecções que são nossos clientes, que eles usam para conferência de pack, por exemplo. Então eu tenho lá a grade, formo a grade, coloco os itens na formação de packs, e aí eu passo, normalmente encabidado, passo na frente desse totem, e ele confere para mim se os itens estão de acordo, cor, tamanho, se bate com a grade que eu tenho que entregar lá no magazine. Se for multimarca, vocês vão ter um pedido, e esse pedido, na hora da separação, vocês podem ir fazendo o processo de picking com o carrinho, e já ter o leitor ali no carrinho, ou seja, quem está fazendo o picking, colocando os itens no carrinho, já está identificando se aqueles itens estão corretos de acordo com o pedido, ou, no momento que chega isso na mesa, eu jogo isso na mesa e faço a conferência desses produtos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está com uma mesa ali também, no stand 2 ali da parte de startups, né? Aí é só passar lá e a gente mostra para vocês alguns, fisicamente, né, alguns cases. Só para vocês terem uma ideia da capacidade desse equipamento, né? Nos nossos clientes, em média, ele confere 200 mil peças mês, um equipamento desse. Né? Então, muitas vezes, ou por ao longo desses anos, né,
Foi uma barreira a questão do custo de investimento, o investimento ali para implantar a tecnologia, mas como eu falei, a gente conseguiu, nesse formato de caixinha, muitas confecções por conta puxada do Magazine, a gente conseguiu fazer planos, né, para que vocês consigam investir num equipamento desse, sem precisar arrancar um rim ou alguma coisa desse tipo, né? Então são equipamentos que já são bastante viáveis, tá? E aí aqui, eu já estou chegando no final da minha apresentação, esse é o último slide. Isso é uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, né, porque muitos de vocês já experienciaram ou ainda vão experienciar a implantação da tecnologia e tem fatores que fazem com que ela não dê muito certo. Então esses fatores são importantes de vocês observarem quando vocês forem contratar uma empresa para ser, tomara que seja nossa, né? Mas assim, existem várias empresas no mercado. Quando vocês forem contratar, de observar a questão dos processos. Então é aquele negócio, qual que é o sonho e o que a gente vê na internet? Que eu vou ter um túnel, né? Ou que eu vou pegar um leitor de RFID e eu vou apontar para aquela pilha de peças lá e eu vou sair lendo tudo e ele vai contar e vai me dar 100%, como eu falei no começo lá da apresentação. Para isso acontecer, a gente tem que monitorar o processo desde o início da cadeia. Porque aí sim, como eu tenho o RG, a identidade de cada produto, eu monitorando a rastreabilidade desde o início da cadeia, eu vou conseguir essa rastreabilidade em tempo real e com assertividade. Outra coisa importante dizer, quando eu falo em tempo real, não entendam que é igual ao GPS do nosso carro, né? Que eu olho lá no mapinha e eu vejo o carro andando por onde ele está indo. Não, essa é uma tecnologia passiva, ou seja, as etiquetas, elas não têm uma bateria. Então elas precisam de alguma coisa, de um equipamento, de um leitor, que vá acordar essas etiquetas. Então eu só vou conseguir ter uma resposta da etiqueta se eu tenho um ponto de leitura. Esse ponto de leitura, como eu falei, pode ser um totem, pode ser uma mesa, pode ser uma pistola, né? Então pode ser um portal, pode ser um túnel. Então existem vários formatos de leitor para cada tipo de necessidade dentro do processo de vocês. E qual que é a grande questão que eu comecei a experienciar nos clientes? O Magazine, ele jogou a responsabilidade de um processo que era muito complexo deles conferirem lá, na hora que a mercadoria chega para eles, porque eles têm que girar, né? Então, normalmente, não se vende direto, você tem um terceiro, uma empresa logística que vai fazer todo aquele trâmite. Então, passa em muitas mãos a mercadoria. E na realidade de vocês, também, porque normalmente hoje a parte de postura é toda terceirizada, né? Aviamento, às vezes até revisão, embalagem, é tudo terceirizado. Então, quando sai da nossa administração, esses itens têm que ser contados, recontados, e aí nesse processo há as perdas. O que acontece o Magazine empurrou essa responsabilidade de contagem para a confecção. A confecção, como vamos dizer assim, ponto mais fraco, se viu obrigada a contratar a tecnologia. Começou a contratar a tecnologia, mas ela não consegue experienciar esse benefício todo que a gente fala, dessa contagem rápida e tal. Por quê? Porque existem 5 fatores aqui que impedem com que a gente tenha uma contagem de 100%. Então, o que a gente tem que fazer agora, que é essa fase que nós estamos buscando trabalhar ali na oficina, na facção, para que a facção faça esse processo no momento do arremate, no momento que ela faz a conferência da peça, porque ela já confere peça individualmente. Então aquele é o melhor momento para a gente identificar o cara crachá e pegar esses erros aqui. Quais erros? A costura esqueceu de colocar a tag RFID. Impossível de eu fazer a leitura. Se não tem tag, como é que eu vou ler a peça, né? E aí a gente recebe a folhinha lá da oficina, da facção, falando assim, tem 100 peças, passa o leitor RFID, dá 98. Esse negócio não presta, não conta 100%. Aí vai ver lá, não colocaram a tag RFID na peça, como é que vai contar, né? Outro problema, tag colocada na peça errada, ou seja, tag P numa peça M. Também é aquele negócio, né? Aquele velho ditado, né?
é comum, não é comum, mas acontece toda hora, né? Não é comum, mas acontece toda hora. Outra coisa que acontece, colocar duas tags na mesma peça, né? Às vezes ali na hora ela pegou a etiqueta, manipulou ali, como é nylon, às vezes não soltou direito, tem duas etiquetas, acaba costurando duas etiquetas na mesma peça. Tag dobrada, isso acontece mais quando tem passadoria, às vezes pode, no momento da passadoria, dobrar ali, não chega a estragar a etiqueta, mas se ela tiver dobrada, ela não lê, ela precisa estar aberta, tá? E tag gravada errada, né? Aí parte do fornecedor ali mesmo de RFD, normalmente, para quem é multimarca, vai ter a impressora lá e vai conseguir imprimir as etiquetas de acordo com o seu código de produto, mas para quem magazine, normalmente já recebe as etiquetas prontas, né? Então, que a gente chama de birô de impressão. Então, pode ter um erro ali na gravação. Então, para que isso tudo funcione bem, né? Esses fatores foram os que eu levantei nesses últimos 5 anos, né? E aí por isso que eu consigo voltar naquele primeiro slide lá e dizer com certeza que a tecnologia é 100% eficiente, desde que a gente consiga olhar para a cadeia como um todo, tá? Então fica esse recado para vocês, né? Foi uma palestra bem rápida aqui. Eu queria focar bastante nessa parte dos benefícios, para quem ainda não conhece, né? E falar da importância de entender que faz parte da gente, e a ideologia da tecnologia é justamente começar lá no início do processo, para que a gente consiga rastrear a cadeia toda. Uma coisa interessante, só para finalizar aqui, tem um minutinho, esse processo, né? Então, como eu falei, a gente está tentando viabilizar isso lá na oficina, com equipamentos de baixo custo, né? E que esses equipamentos estejam dentro de um que a gente chama de um universo de IoT, Internet das Coisas. Então, quando ela fizer a leitura lá, eu vou dar outro benefício para a própria facção e para a confecção. Nós vamos apontar a produção. Então, toda peça que eu passo no meu leitor RFID, eu já aponto produção e eu já consigo ter isso em nuvem. Ou seja, o nosso portal já demonstra que aquele item foi impresso na data tal, foi feito e foi revisado na data tal e está pronto para ser coletado, para ser expedido. Então, facilita também a vida dos PCPs ao longo da cadeia toda. Né, de ter que ficar ligando, tá pronto, não tá, e aí fala que tá e não tá. Então você vai ter em tempo real a informação. Por quê? Porque quando ela fez a leitura, o leitor RFID está conectado na web e ele já manda essa informação ali para o portal e você consegue acompanhar a vida daquele produto e onde ele está dentro da cadeia. Tá? Gente, era isso. Eu chamei Nova Code, tá? Quem quiser procurar nas redes sociais, tá aí, ó. A gente faz bastante publicação, matérias, tem o nosso blog explicando sobre a tecnologia, bastante vídeo de como isso funciona na prática, tá? E obrigado por vocês estarem aqui. Gostaram? Obrigado.